Será que o Brasil vai pegar uma trajetória tranquila nesse mata-mata? Será que a gente vai pegar alguns enfrentamentos um pouco mais complicados aí? Bom, tô trazendo esse vídeo aqui justamente para isso, minha família. Vou trazer aqui os principais enfrentamentos, os principais não, todos os enfrentamentos do Brasil no mata-mata, as possibilidades, se o Brasil passa em primeiro, segundo, quem que a gente vai pegar, certo? Então vamos lá. Tô aqui com a simulação da Copa do Mundo pela GE, beleza? E é o seguinte, aqui eu fiz a simulação mais provável aqui, que na minha visão, de como eu acho que serão os grupos, tá? Primeiro, segundo e terceiros lugares, então a gente tem aqui o mata-mata mais ou menos formado, tá? Nesse modelo de mata-mata aqui, o Brasil passando em primeiro, o possível primeiro enfrentamento do Brasil aqui no mata-mata é o Japão, tá? E aí, de novo, eu trago para vocês aqui, eu já trouxe algum vídeo aqui falando referente à seleção do Japão. A seleção do Japão, rapaziada, pegou algumas seleções bem fortes aí nesses últimos tempos aí pré-Copa do Mundo e foi muito bem, tá? O Brasil, por exemplo, foi um dos enfrentamentos do Japão. O Japão venceu o Brasil por 3-2, o Brasil abrindo com 2-0 e o Japão conseguiu virar, tá? Se eu não me engano foi mais ou menos isso, tá? Vou puxar aqui esse jogo de... Vou puxar aqui a seleção do Japão só pra gente ter essa certeza, tá? Tá, então basicamente aqui, ó, o Japão enfrentou Escócia, Inglaterra, ganhou da Escócia, ganhou da Inglaterra, tá? Então, para vocês terem uma noção de como o Japão não é essa seleção fraca assim como a gente imagina, tá? O Japão vem aí de uma sequência muito boa, tá? Então, o Japão vence a Inglaterra, Japão vence a Escócia, Japão vence a Coreia do Sul, Japão vence a China, Japão vence Hong Kong, Japão vence a Indonésia e Japão vence Japão perdeu para a Austrália, tá? E venceu o Brasil também nessa linha do tempo aí. E aí o que acontece, rapaziada? O Japão vem de uma sequência de jogos muito bons, inclusive de goleadas aqui, tá? 6-0 contra a Indonésia, 6-1 contra a Hong Kong. Entendo que não são seleções aí de renome, mas tem aí na cartela a vitória contra a Inglaterra, que é uma das favoritas aí para ganhar a Copa, junto com o Brasil também, que perdeu, tá? Então, acho que o Japão vem forte aí para essa Copa do Mundo e é um adversário bem difícil para o Brasil enfrentar numas oitavas logo de cara, tá? Ainda com toda essa trajetória aí do Japão, eu acredito que o Brasil ainda assim é favorito para esse confronto, tá? Acho que o Brasil passa o Japão aqui nesse sentido, tá? Acho que a seleção do Brasil tem mais qualidade, tem mais jogadores ali para resolver, tá? Tem um treinador melhor, então a gente tem uma variedade tática muito melhor do que o Japão também, mas eu digo que os jogadores do Japão não são tão ruins assim, tá? E acho, inclusive, que o Japão vem forte para essa Copa, como eu acabei de citar pelos diversos motivos aqui, tá? Bom, nessa outra chave aqui da seleção, então, vamos fazer uma resolução mais ou menos aqui desse lado da chave, para a gente ter uma noção de como vai se desencadear aqui esses próximos adversários, tá? Noruega e Equador. Cara, o Equador passou em segundo nas eliminatórias aqui da América do Sul, tá? Eu não duvido nada que o Equador ganhe da Noruega nesse contexto aqui de mata-mata, tá? O Equador tem uma boa seleção. Tem uma boa seleção. E assim, eu passo aqui nesse caso a Noruega. Vou passar a Noruega, porque acho que a seleção da Noruega tem nomes ali muito fortes, tá? Mas não duvido que possa ser Equador passando aqui em cima da Noruega também, porque a seleção do Equador veio forte aí nas eliminatórias, tá? Então, o segundo possível confronto da seleção brasileira seria Brasil e Noruega ou Brasil e Equador, tá? Nesses dois casos a gente tem aqui seleções fortes. Eu na minha visão, ficaria com muito mais medo de enfrentar a Noruega do que o Equador. Não medo assim, sabe? Mas assim, seria melhor pra gente, na minha visão, enfrentar o Equador. Porque é uma seleção que a gente tem bastante jogos contra a seleção brasileira para serem analisados. É uma seleção que a gente já conhece mais. E, na minha visão, uma seleção que tem nomes menos impactantes do que a Noruega, que tem ali Haaland e outros bons nomes aí, tá? Enfim, Odegaard e outros bons jogadores aí. Então aqui, nessa outra parte da tabela, né, a gente vai ter que fazer a resolução aqui, tá? Aqui a gente tem México e Costa do Marfim. Aqui eu passo o México, tá? Pelo fator casa, e também acho que o México tem uma seleção melhor. Aqui tem Inglaterra e Senegal. Inglaterra para mim passa, Argentina e Uruguai
é um jogo bem pegado, tá? Não vai ser fácil pra Argentina aqui, mas a Argentina pra mim passa, mas vai ser um jogo bem disputado aqui, Argentina e Uruguai. Paraguai e Egito, cara. Puta, mano. Eu acho que o Egito passa do Paraguai, tá, rapaziada? Eu acho que o Egito ganha do Paraguai. Eu acompanhei, eu acho que um jogo do Egito, mas, assim, gostei muito do jogo do Egito até. Mas, assim, aqui pode ser qualquer um dos dois, mas acho que o Egito passa. Aqui a gente tem Suíça e Áustria, tá? Vou aqui de Suíça. A Suíça ela tem um jogo um pouco mais retrancado, né? Mas, enfim, desses dois aqui que passaram não vai mudar tanto para quem a gente vai enfrentar mais lá na frente. Porque a Suíça com certeza não vai ganhar de Portugal aqui, tá? Na minha visão não tem como. Então vou passar Portugal aqui desse, Argentina e Egito, a Argentina passa, México e Inglaterra, Inglaterra passa, Brasil e Noruega, aí acho que o Brasil passa, ainda vai ser um jogo muito difícil, mas acho que o Brasil passa da Noruega. E aqui a gente pega a nossa primeira grande seleção aí, uma das favoritas aí para ganhar a Copa do Mundo, que é a Inglaterra, né, cara? E assim, muito difícil esse jogo, Brasil e Inglaterra, tá? Acho que o Brasil pode ganhar sim. A seleção da Inglaterra, apesar de ter bons nomes ali, é uma seleção que em Copas do Mundo aí a gente não viu se destacando tanto assim, tá? Acho que a Inglaterra ali tem uma escalação muito boa, tipo, tem muitos nomes mesmo, assim, muitos nomes muito bons, assim, tipo, tem Phil Foden, tem Bellingham, tá ligado? Tem muitos nomes fodas aí, Harry Kane, enfim, se essa seleção encaixa, cara, acho bem difícil pro Brasil, tá? Mas ainda assim aqui eu passaria o Brasil, me chamo de malucos, mas eu passaria o Brasil, vou ser clubista aqui, tá? Mas enfim, eu vou fazer o Brasil passando realmente, tá? Mesmo que seja em situações que eu vou achar que não tem tanta chance assim, justamente pra gente saber quem seriam os possíveis adversários do Brasil até a final, até a grande final. Tá? Então, enfim, aqui passa Brasil. E aí, não tô fazendo análise, como eu falei pra vocês, vou passar o Brasil em todos pra gente ver os adversários, tá? Enfim, Argentina e Portugal. A Argentina passa aqui ou Portugal? Porra, mano, acho que Portugal... Galera, olha, a Argentina é a última campeã do mundo, mas Portugal... A trajetória de Portugal até aqui é assustadora, tá? Inclusive, acho que Portugal é uma das seleções que pode surpreender nessa Copa do Mundo. E tem muita gente falando que a Argentina pode flopar, né? Pode surpreender negativamente na Copa do Mundo. Mas enfim, vamos lá. Então, o penúltimo enfrentamento do Brasil numa semi aqui, possivelmente poderia ser tanto Portugal quanto Argentina. E aí, de novo, a gente tem um jogo extremamente difícil novamente, tá? Então... os confrontos realmente difíceis do Brasil vão começar ali a partir das quartas, tá? Mas antes disso a gente enfrenta adversários ali muito fortes também. Japão e Noruega não são fracos, tá? E aí podendo ser Equador aqui no lugar da Noruega também, seria uma possibilidade que também seria um pouco difícil, mas na minha visão menos complicado do que a Noruega, tá? Mas vamos lá. Então Brasil passando aqui. E aí aqui desse lado a gente vai ter que fazer a simulação, tá? Estados Unidos e Alemanha, a Alemanha passa, tá? Os Estados Unidos, apesar de estar jogando em casa, não tem uma boa seleção. França e Suécia, a França passa. Coreia e Bósnia, mano, a Bósnia é uma boa seleção, tá, rapaziada? Eu sei que muita gente não conhece a Bósnia, mas a Bósnia vem de uma boa sequência, tá? A Bósnia, inclusive, eliminou a Itália de entrar para a Copa do Mundo, tá? Pegou o lugar da Itália ali. Vamos ver aqui. Bósnia, seleção. Seleção, vamos ver. Enfim, a Bósnia vem de uma sequência aqui que eliminou a Itália, né? Tem mais jogos aqui, ou só tem esse jogo da repescagem aqui da Bósnia, né? Bósnia empatou com a Áustria, tá? Ganhou de Malta. Perdeu para a Áustria. Bom, enfim, a seleção da Bósnia aqui não tem grandes feitos aqui, tá? Tem assim um empate ali com a Holanda, que é considerável, considerando que é uma seleção pequena, mas tomou 7-0 da Alemanha ali, mas faz muito tempo isso já também, foi em 2024, tá? Enfim, eu acho que aqui entre Coreia do Sul e Bósnia, eu vou de Bósnia, tá? É que o time da Coreia do Sul é muito ruim, tá? A Bósnia também é ruim, mas a Coreia do Sul, pra mim, pô, deixa muita brecha ali pra tomar muito gol, né? Como a gente viu aí contra o Brasil. Claro que não pode ser escala de comparação Brasil com a Bósnia, mas aqui eu vou de Bósnia, tá?
Holanda e Marrocos. Cara, Holanda e Marrocos. Aí Marrocos pode ser uma puta zebra aqui, né, rapaziada? E aí, tomem essa trajetória do Marrocos aqui como uma possível trajetória do Brasil também, né? Porque se o Brasil fica em segundo nesse grupo aí, pode pegar essa trajetória que o Marrocos tá pegando aqui, tá? Enfrentar a Holanda logo nas oitavas. Então o Brasil tem que se classificar em primeiro, porque se enfrenta a Holanda nas oitavas, corre sérios riscos de ser eliminado. Apesar de eu achar que o Brasil ainda é favorito em cima da Holanda, mas enfrentar uma seleção desse tamanho, desse peso, e com essa força que a Holanda tem logo nas oitavas, cara, não acho uma boa, tá? Acho melhor enfrentar o Japão, mas o Japão, como eu disse, também forte. Bom, enfim, eu vou retirar aqui o que eu disse sobre Bósnia, mas vou botar a Coreia do Sul aqui, porque tanto faz aqui também, tá? Não vai mudar na final lá. Enfim, Marrocos e Holanda, cara. Eu vou de Holanda aqui, tá? Eu vou de Holanda, mas o Marrocos pode surpreender aqui também. Colômbia e Croácia, eu vou de Colômbia, tá? Não acho que a Croácia ganha da Colômbia. A Croácia não tá num momento tão bom, tá? Pode ser que ganhe, tá? Pode ser que ganhe. A Croácia tem um estilo de jogo ali que, como eu falei, muito difícil jogar contra. A gente viu aí na última Copa, mas tem vários nomes aí da Croácia que não estão mais em atividade. E eu acho que a Colômbia tem uma boa seleção e pode passar da Croácia aí nessas oitavas, tá? Espanha e Argélia. Espanha passa, tá? Canadá e Turquia, velho. Pô, é que essa seleção do Canadá é muito ruim, né, mano? É foda, é foda. Os Estados Unidos foi eliminado aqui, o México foi eliminado ali. Ah, velho, não dá pra passar o Canadá. O Canadá é muito ruim, velho, a seleção do Canadá. Enfim, Turquia passa aqui, tá? Bélgica e República Tcheca, a Bélgica passa. Aí aqui, Bélgica e Turquia. Pô, a seleção da Bélgica hoje não é boa, tá, rapaziada? Não é aquela mesma seleção que a gente enfrentou, por exemplo, em 2018, que era a grande geração de ouro ali da Bélgica, que tinha De Bruyne, que tinha Lukaku, que tinha Eden Hazard, né? Enfim, tinha vários caras aí bons aí nessa seleção da Bélgica. Hoje a gente ainda tem ali a gente ainda tem o De Bruyne e tal, mas enfim. Vamos lá. França e Alemanha, França passa. Coreia e Holanda, Holanda passa. Colômbia e Espanha. A Espanha passa, tá? Turquia e Bélgica. Bélgica acho que ainda passa. Aí Bélgica e Espanha. Espanha passa. França e Holanda. França passa, tá? E aí, nessas trajetórias aqui de mata-mata, eu não sei qual foi a seleção que teve um enfrentamento mais tranquilo aqui, tá? Acho que talvez... não vai ser a Argentina também, né? Acho que Portugal, hein, cara. Portugal pega a Gana nas oitavas, depois pega a Suíça Não, Portugal pega a Gana no 16avos, depois pega a Suíça nas oitavas, Argentina nas quartas e Brasil na semi. É tranquilo ali até as quartas, né? Depois das quartas pra todo mundo acho que fica difícil, tá? Talvez Bélgica aqui, mas enfrenta ali também a Espanha nas quartas, enfim, não tem como saber, né? Aqui Espanha e França, eu acho que Espanha passa. E aí, pode ser também que a França passe, tá? A gente não pode duvidar desse time da França. A França tem um time incrível, tá? Então, caso o Brasil passe por todos esses adversários, a possível final do Brasil seria ou Brasil e Espanha ou Brasil e França, tá? Cara, sinceramente, tem algumas seleções aqui nesse lado esquerdo que podem surpreender e chegar nessa final para enfrentar o Brasil, não sendo nem Espanha nem França. Acho muito difícil, mas sendo Copa do Mundo, cara, sendo Copa do Mundo, talvez a gente possa ter alguma surpresa de alguma seleção inesperada chegando na Copa, tá? Quem poderia fazer isso? Por exemplo, a gente poderia se surpreender com a Alemanha eliminando a França? Não sei, eu não acredito nisso, mas poderia ser que sim, né? Aí se a Alemanha elimina a França aqui, a semi já seria a Alemanha e Espanha, e aí a Alemanha teria que eliminar a Espanha também. Então, acho bem difícil, tá, rapaziada? Acho bem difícil. Mas, quem sabe, né? Copa do Mundo é isso, é surpresa. Outra coisa que poderia acontecer aqui também, tá? É a Holanda surpreender e eliminar a França aqui. E aí a Holanda teria que eliminar a França e Espanha e chegar até a final aqui. Aí seria Holanda e Brasil, mas acho pouco provável, tá? Acho que é ou França e Brasil ou Espanha e Brasil. Acho muito mais plausível dessa forma, tá?
Enfim, então os enfrentamentos do Brasil aqui seriam Brasil e Japão, de novo, enfrentamento difícil, o Japão vem de uma sequência muito boa, Japão tem um time consistente, apesar de não ter grandes nomes individualmente falando, taticamente vem jogando muito bem e vem vencendo adversários fortes como Brasil e Inglaterra, tá? Noruega fez uma campanha ali muito boa, também muito sólida, tá? Gostei bastante da campanha da Noruega. Vou trazer aqui alguns jogos aqui pra gente ter de comparação aí, pra vocês saberem mais ou menos. Mas eu acompanhei ali boa parte da trajetória da Noruega, tá? Nas eliminatórias. E o time da Noruega é forte, tá? O time da Noruega dá de 4-1 na Itália, certo? O time da Noruega dá de 3-0 na Itália em 2025, tal, 1-0 na Estônia, 11-1 na Moldávia, que eu nem sei que seleção é essa, 5-0 em Israel, enfim, perdeu de 2-1 da Holanda. Mas assim, é uma boa seleção, tá? Uma seleção que tem nomes fortes ali, que também pode surpreender, beleza? Enfim, então é uma seleção também um pouco complicada aí de se lidar, certo? Então vamos lá, Noruega, depois a gente tem Inglaterra, que aí pra mim o primeiro adversário mais forte que a gente vai enfrentar, tá? Possivelmente pode ser que a gente seja eliminado aqui, mas eu sinceramente acredito que o Brasil tem nomes e tem futebol pra passar da Inglaterra, tá? Vai depender ali de como os jogadores vão jogar, mas não acho pouco provável, pode ser que passe sim. Agora aqui, Brasil e Portugal, cara, já é assim uma parada que eu acho assim extremamente complicada, extremamente difícil. Cara, o time de Portugal é surreal, rapaziada, vocês não têm noção. Assim, os caras tem uns caras assim bizarros, tá ligado? Tem Rafael Leão, tem Vitinha, tá ligado? E, assim, tem Cristiano Ronaldo. Velho, o time de Portugal hoje, pra mim, nesses últimos tempos, é o melhor time dessas últimas Copas que Portugal tá trazendo, tá ligado? Assim, o potencial que Portugal tem de ganhar essa Copa é grande, tá? Principalmente pela trajetória que ela vai ter, que na minha visão é a trajetória mais fácil do que a França e uma trajetória mais fácil do que a Espanha, porque a França e a Espanha se enfrentam eventualmente aí nas semifinais, né? Para chegar nas finais, a França e a Espanha vão ter que se enfrentar, entendeu? Então acho que Portugal, dessas seleções, é a única que não enfrenta uma das seleções realmente favoritas aí para a Copa do Mundo, a não ser a Argentina, né? Mas não acho que a Argentina, em nível de favoritismo, tá no mesmo nível dessas seleções como Espanha, França, Inglaterra e Portugal, tá? Acho que tá ali brigando, mas não tá ainda como França e Espanha, por exemplo, que vão se enfrentar entre si, tá? Acho que Portugal tem uma trajetória um pouco mais tranquila, tendo isso em vista, tá? Então, assim, os adversários do Brasil, na minha visão, cara, muito difíceis, tá? Não é uma trajetória fácil, a gente já teve trajetórias mais fáceis, como foi, por exemplo, 2022. Na minha visão, foi a trajetória mais fácil que o Brasil teve nas últimas Copas e deixou escapar uma oportunidade gigantesca de ser campeão do mundo, tá? Tinha um time bom. Brasil enfrenta nas quartas a Croácia, que não é uma seleção absurda, tá? Não é uma seleção que tem um futebol absurdo assim, para que o Brasil não ganhasse da Croácia. Então, Brasil passando da Croácia enfrentaria a Argentina, seria porrada dura assim, mas era uma chance que o Brasil tinha de chegar na final enfrentando um único adversário de primeira prateleira, que seria a Argentina até a final, tá? E aí na final enfrentaria a França eventualmente, que foi quem enfrentou a Argentina, e aí seria um jogo extremamente difícil. Mas aqui nesse caso, a gente tem uma trajetória bem mais difícil, tá? Enfrentar a Inglaterra nas quartas não é a mesma coisa do que enfrentar a Croácia, tá? Então, muito difícil. Mas não acho pouco provável. Acho que a gente tem chance de ser campeão do mundo sim. Basta os caras jogarem com raça, basta o Ancelotti analisar bem aí como extrair o máximo potencial dessa seleção, tá? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like aí, comenta o que vocês acharam, tá? Comenta aí como vocês fariam essa lista aqui, né? Como vocês fariam essa trajetória da seleção, se eu viajei aqui em algum grupo que deu nesse bolo aqui de mata-mata, enfim. E aí deixando claro que se o Brasil fica em segunda, a campanha dele seria de Marrocos, tá? Então vamos colocar Marrocos passando aqui só para vocês terem uma noção. Então o Brasil enfrentaria a Holanda nas oitavas, aí no 16 avos, perdão, aí nas oitavas enfrentaria
a Coreia do Sul ou a Bósnia, né? E aí, passando aqui, o Brasil já enfrentaria a França na semi. Não, nas quartas, perdão. E aí, de novo, a trajetória do Brasil nesse caso aqui fica extremamente difícil, porque enfrentar a Holanda no 16avos e França nas quartas, cara, é embaçado. E o Brasil passando aqui, opa, perdão. Enfim, o Brasil passando ali, porque resetou tudo aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo, não vou fazer, tá? Mas o Brasil passando da França nessas quartas, tá? O Brasil enfrentaria a Espanha na semi. E aí na final enfrentaria o Argentina ou Portugal, que possivelmente é quem passa ali daquele lado direito. Então, cara, que trajetória absurda que o Brasil teria que enfrentar aí pra ganhar a Copa do Mundo, tá? A Holanda, e aí enfrentaria a Coreia do Sul ou Bósnia tranquilamente, beleza? E aí depois viria França, Espanha, Portugal ou Argentina. Muito difícil, cara, muito difícil. É melhor a gente ficar em primeiro desse grupo aí, tá? Porque senão, cara, acho bem difícil sonhar com Copa do Mundo. É isso aí, rapaziada, falou. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, compartilha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo, tá?